Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar sobre subtração de números inteiros. A gente já tinha falado sobre adição, né? E acaba que subtração é muito parecido com a subtração, muito parecido com a adição. Vai ter só um detalhezinho a mais que a gente vai falar agora, tá certo? Então, subtração é o quê? Seria uma conta de menos, né? Quando a gente fala de números naturais, subtração é uma conta de menos, adição é uma conta de mais, certo? Aqui, como eu tinha falado lá na adição, a adição seria a ideia de juntar, certo? Então você tem um número e você vai juntar com outro. E aí você quer saber se quando você juntar, se vai ficar sobrando, imagina um dívida, dinheiro que você tem para pagar, se vai ficar sobrando ou faltando, né? Se vai ter dinheiro sobrando ou se vai ter uma dívida, né? A ideia de subtração, você também tem que juntar, certo? Ah, professor, então a subtração é a adição? Não, né? No caso da subtração, você vai juntar um número com o oposto. Você tem um número e vai juntar o número com o oposto dele. A adição seria juntar com o oposto. Professor, como assim? Vamos entender o que é um oposto para a gente poder ter a ideia do que é uma subtração. Então, subtração, todo mundo sabe que é o contrário da adição, é o oposto da adição, certo? A adição você junta, subtrai você tira, certo? Então, a subtração é o oposto da adição. Então, a ideia de oposto da adição a gente tem quando a gente fala em subtração, tá certo? E o que é o oposto de um número inteiro? Né? Já que a gente está falando de subtração, subtração tem a ideia de oposto com relação à adição. O que seria o oposto de um número inteiro? O oposto de um número inteiro é o número com o sinal trocado. Tá certo? Como assim, professor? Eu tenho aqui o número 7. Eu quero saber quem é o oposto de 7. Eu estou falando de números inteiros, certo? Então, quando eu falo de número inteiro, eu tenho um número positivo e negativo. O 7 é positivo ou negativo? 7 é positivo. Então, o contrário de um número positivo vai ser um número negativo. Certo? Então, o oposto de 7 é menos 7. É um número com sinal trocado, com sinal contrário, com sinal oposto. O oposto de menos 5. Menos 5 é um número negativo. Então, o oposto de menos 5 é um número positivo. Mais 5. Eu posso colocar, posso deixar com ou sem sinal. Certo? O oposto de 35. 35 é um número positivo. Então, o oposto dele é menos 35. E o oposto de menos 89. Se o menos 89 é negativo, então o oposto dele vai ser positivo, então eu posso deixar ele assim. Tá certo? Para não ficar escrevendo toda vida que eu quiser saber o oposto de um número, o oposto de tanto, o oposto de tanto, o oposto de tanto, eu tenho um jeito de representar isso daqui, quando eu quiser usar o oposto. Como é que é esse jeito que eu uso para escrever o oposto? É um número dentro do parênteses, certo? E se eu quiser descobrir o oposto, se eu quiser o oposto do número, eu tenho que colocar sempre o sinal menos do lado de fora. Certo? Por isso que eu falei, subtração é a ideia de oposto, ó, oposto da adição. Então, toda vida que eu tenho um parênteses com um sinal de menos do lado de fora do parênteses, eu estou querendo, na verdade, dizer o quê? Que eu quero o oposto disso aqui. Se o número que está aqui dentro é positivo, então isso tudo aqui é o quê? É o oposto dele. Professor, o 7 aqui não tem sinal. Toda vida que não tem sinal, quando não tem sinal, o sinal aqui é o quê? É de mais. Não precisa botar o sinal de mais quando o número é positivo. Certo? Mas, ó, isso daqui está dizendo o que é para mim? Como é que eu traduzo isso? Ah, isso aqui é o 7, quando tem o menos na frente, eu quero o oposto do 7. O oposto do 7 é o quê? Menos 7. Então, não precisa escrever tudo isso, não. Só fazer assim. Aqui, o número que está aqui dentro é positivo ou negativo? Negativo. Certo? Toda vida que tem um sinal de menos, o número for negativo, precisa do sinal de menos. Certo? Então, esse daqui é negativo. E tem um menos do lado de fora. Então, eu quero o oposto. Ó, estou querendo o oposto de quem? De menos 5. É 5 positivo. Vou deixar sem sinal. Certo? Esse daqui é positivo ou negativo? Quando não tem sinal, é mais, é positivo. Então, eu quero o oposto de 35. Eu quero menos 35. Certo? E o último aqui, ó.
menos 89. Eu quero menos 89? Não, eu quero o oposto dele. O oposto de menos 89 é 89. Então, com isso, agora a gente vai conseguir fazer as contas de subtração. Por quê? A gente vai conseguir. Porque quando você faz uma subtração de número inteiro, dos números positivos e negativos, você está juntando, na subtração, você está juntando o número com o oposto do outro. Certo? Subtração é juntar com o oposto. Certo? Por quê? Porque a subtração tem a ideia de oposto da adição. Então, em vez de você juntar os valores do jeito que eles estão, você vai juntar um valor com o oposto do outro. Tá certo? A ideia é essa. Então, na subtração, você vai sempre ter aquele parênteses lá para juntar um número com o oposto dele. Tá certo? Vamos agora aos exemplos de subtração. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar usando os nossos exemplos. Tá certo? Então, é o seguinte. Aqui tem alguns exemplos de números inteiros. Eu vou fazer a subtração. Certo? Toda vida que o sinal de menos ele estiver na frente do parênteses, significa que ele não vai usar o número, vai usar o oposto dele. Professor, quando não tem nada, ó, esses daqui não tem nada na frente. Ó. Toda vida que não tiver nada, você copia o número do jeito que ele está. Tá certo? Então esse daqui não tem nada na frente, eu vou copiar o 45 do jeito que ele está. Como eu tinha dito, quando tem um sinal de menos na frente, você não vai usar o quê? O número. Você vai usar o oposto do número. Se aqui tem um 27 positivo aqui dentro, você vai usar o menos 27. E aí você vai fazer a conta. 45 menos 27. Tá certo? Pede emprestado aqui vai ficar 3, 15, vai dar 8 e vai dar 1. Então a resposta aqui, ó, é 18. Certo? Parece estranho, né, você juntar um número, dizer que a subtração é juntar um número com o oposto do outro, mas você faz isso normalmente. Por exemplo, quando você vai tomar café, aí o café está quente, né? Aí você bota o que dentro do café para esfriar um pouco? Você bota água fria. Café quente seria positivo, água fria seria o negativo. Você junta um com o contrário do outro. Se um está quente, você junta com o frio para diminuir a temperatura. Se você juntar o café quente com a água quente, vai ficar mais quente, né? Então, a ideia de diminuir, de abaixar, é juntar um com o oposto do outro. Tá certo? Sempre o oposto é quem tem o sinal de menos na frente do parênteses. Tá certo? A B, letra B aqui, ó. Não tem nada. Quando não tem nada, o sinal é o quê? É mais. Então, mais 35. Ó, agora olha para cá. Eu vou juntar o 35 com o oposto de menos 12. O oposto do número negativo é o quê? É o número positivo. Então, é o 12 com sinal de mais aqui na frente. Tá certo? Por quê? Porque o menos aqui é o oposto, diz que é o oposto do que está aqui dentro. Se é um número negativo, eu vou juntar com positivo. Certo? 35 mais 12, 2 mais 5, 7. 1 mais 3, 4. 47. Certo? Então, estou juntando o número com o oposto do outro. Aqui, ó. Agora eu tenho um número negativo. Professor, aqui tem um menos dentro do parênteses. Aqui não tem nada aqui fora. Você copia do jeito que ele está. Menos 18. Aqui, quando não tem nada, é mais, ó. Então, se o que está aqui dentro é mais e o que está aqui fora é menos, né? Significa que você quer o oposto de 50 positivo. O oposto de 50 positivo é menos 50. E aí você vai juntar esses dois. Sempre a ideia é tirar o parênteses. Você tira o parênteses para poder fazer a conta. Menos 18 e menos 50 dá menos 68. Certo? Lembrando que é aquela ideia que eu falei na aula passada, né? No vídeo passado, de juntar valores negativos. Se eu devo 50 e devo 18, então no total eu devo 68. Tá certo? Lembrando que subtração é a ideia de juntar um número com o oposto do outro. Ok? Aqui, ó. Menos 69, né? Aqui, ó, eu quero o oposto de 74. O oposto de menos 74 é mais
74. E agora? Estou juntando 74 com menos 69. Ou seja, eu tenho 74 reais, devo 69 reais. Quando eu pagar, fica me sobrando ainda 5 reais positivo. Ok? Professor, e assim, ó, que tem sinal fora dos dois. Você vai usar o oposto desse e o oposto desse. Sinal fora sempre significa oposto. Então aqui quando não tem nada é mais, aqui quando não tem nada é mais. Menos, aqui fora que é o oposto desse. O oposto desse é menos 21, o oposto desse é menos 45. E agora? Se eu devo 21 e devo 45, eu devo quanto? 66. Se é dívida, é menos 66. Ok? E o último, para a gente terminar. Eu quero o oposto de menos 30. O oposto de menos 30 é 30 positivo, né? Negativo, o oposto é positivo. Eu quero o oposto de 92. O oposto de menos 92 é mais 92. Ok? E agora eu vou juntar, certo? Para juntar esses dois aí, eu tenho 30 e tenho 92, eu tenho 122. Ok? E esse 122 é positivo ou negativo? Positivo, aí não precisa do sinal. Tá certo? Então a ideia de juntar, a ideia de subtrair, é juntar com o oposto. Um número com o oposto do outro. Certo? Toda vida precisa desses parênteses. Tá certo? Professor, e se, por exemplo, o primeiro vier com parênteses e o segundo não vier? Aí o que não vier com parênteses, você não faz nada. Certo? Você vai fazer com o que tiver o parênteses. Tá certo? O que não tiver parênteses, você copia. E o outro você faz lá, você vê se você vai usar o oposto. Você vai usar o oposto dele. Tá certo? Se tiver com parênteses, você vai verificar e colocar o oposto dele. Ok? Então, esses foram os nossos exemplos, né, de subtração de números inteiros. Ok? Pessoal, continuando com mais exemplos que eu tinha esquecido, né, vão estar na lista, é quando você também tem sinal de mais. Então, você tem lá uma expressão, né, você tem tanto sinais de menos fora do parênteses, quanto sinais de mais, né? Como é que você faz? Seguinte, primeira coisa, você tem que tirar os parênteses para você fazer a conta. Esse daqui não tem sinal nem de menos nem de mais fora, então você repete do jeito que está. Sinal de mais significa você copiar do jeito que está. Se o sinal de menos é o oposto, o sinal de mais significa o mesmo, significa permanecer do jeito que está. No sinal de menos você troca, no sinal de mais você deixa do jeito que está. Então, se aqui é 40, você vai colocar 40, certo? Esse sinal você coloca aqui, ele permanece o mesmo sinal e o número que está aqui, certo? Na verdade é assim, ó. Aqui quando não tem nada é o quê? É mais. Então, esse mais aqui diz para você copiar o que está aqui dentro. Esse sinal aqui é esse daqui, ó, certo? Esse sinal aqui diz assim, copie, fique do jeito que está aqui dentro. Se aqui não tinha nada, quando não tem nada é mais, então eu copio mais. Aqui diz o seguinte, ó, faço o contrário que está aqui dentro. Se aqui é menos 20, aqui vai ficar mais 20. Esse sinal aqui está dizendo o que para a gente? Faça do jeito que está aqui dentro. Se aqui é menos 35, então quando está menos 35. Então, toda vida o sinal de mais significa você copiar do jeito que está dentro. Professor, mas aqui não tinha nada. Porque quando não tem nada aqui é mais. Então, significa para botar do jeito que está dentro. Professor, e se eu não botar, se eu deixar sem o sinal? Aí você não ia saber o que era para fazer. Aqui ou você tem que somar ou subtrair. Se você não botar o sinal de mais, você vai fazer o quê? Então, aqui, quando não tem nada, é mais. E aí você precisa botar o mais aqui. Aí agora você faz a conta, ó. 70 mais 40, 110. 110 mais 20, 130. 130 menos 135 dá 95. Então, a resposta aqui é 95 positivo. Não precisa botar o sinal. Tá certo? Então, é isso. Se vem um sinal de mais, você copia o que está
dentro dos parênteses. Se for positivo, você coloca positivo. Se for negativo, você coloca negativo. Tá certo? Tá aqui, ó. 85 não tem nada, então copia do jeito que está. Aqui é um sinal de menos. Vai botar o sinal contrário aqui. Então vai ficar mais 20. Aqui, quando não tem nada, é o que? O sinal é de mais. Se aqui é mais, está dizendo para copiar do jeito que está aqui. Então, mais 55. Aqui é o sinal de menos. Está dizendo para fazer o quê? Colocar o oposto desse aqui. Então, vai ficar mais 95. E aqui você vai juntar. 85 mais 20 é 105. 55 mais 95. 150. 150 mais 105 vai dar quanto? 255. Ok? O nosso próximo exemplo vai ser sobre idades de quem nasceu antes de Cristo. Tá certo? Que causa muita confusão. Ok? Pessoal, então a regra aqui, quando a gente tem mais de um número dentro dos parênteses, é resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Toda vida é assim. Você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. Você tira os parênteses. Certo? Se tiver além de parênteses, colchetes, você tira primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes. Se tiver parênteses, colchetes e chaves. Primeiro o que está dentro de parênteses, depois o que está dentro de colchetes, por último o que está dentro das chaves. Quando ficar só o número que você faz a conta. Tá certo? Então aqui, ó. Isso aqui não tem parênteses, você copia. Certo? Aqui eu faço a conta que está dentro dos parênteses primeiro. Tem que resolver o primeiro que está aqui dentro. 18 menos 43. Certo? Lembrando lá da nossa conta. Quando são números com sinais diferentes, a conta é de menos. O de maior quantidade menos o de menor quantidade. Como é que eu faço a conta? Do jeito que a gente já aprendeu. Certo? E agora, qual vai ser o sinal da resposta? Né? O sinal da resposta vai ser o sinal do de maior quantidade. Se o que tem a maior quantidade é o 43, então o sinal vai ser menos 25. Ó. Isso daqui que dá aqui dentro, quando eu faço essa conta, a resposta aqui ó, é menos 25. Tá certo? Aí como é que eu faço? Isso aqui, como é que eu tiro dos parênteses? Ó? É como se eu trocasse esses dois números ó, por essa resposta aqui, menos 25. O sinal aqui é mais, então significa que eu vou deixar do jeito que está. Se aqui um sinal é negativo, o número negativo vai continuar negativo. A mesma coisa aqui, ó, vou fazer primeiro a conta que está aqui dentro. Aqui, 70 menos 25, dá quanto? 45. 45 positivo. Aí aqui o sinal é de menos, significa que eu vou inverter. Então vai ficar menos 45. Aí agora eu faço a conta. Certo? Menos 50 com menos 25 dá menos 75. Menos 75 com menos 45 dá quanto? Menos 120. Menos 75. Menos 80. 80 com 40, 120. Então é menos 120. Tá certo? Então, é desse jeito, tipo primeiros parênteses. Professor, esse aqui tem parênteses, colchetes, como é que faz? Do mesmo jeito. Primeiro eu vou tirar os parênteses. Então, ó, como é que eu faço? Faço a conta que está aqui dentro. 38 mais 46. 38 mais 46, dá quanto? 14 vai 1, 4, 4, 8, 84. Então, é como se aqui dentro dos parênteses tivesse 84 positivo, porque quando os dois sinais são iguais, a conta é de mais. Tá vendo esse menos pequenininho aqui, ó? Significa que dentro dos parênteses, se era 84 positivo, eu vou botar aqui menos 84. Aqui eu tenho menos 40 e menos 27. Se os dois têm o mesmo sinal, a conta é de mais e permanece o sinal. Então vai ficar quanto? Vai ficar menos 67. Se aqui tem um sinal de menos, ó, vai ser o contrário desse. Então vai ficar mais 67. E agora? Agora eu tenho que resolver o que está dentro dos colchetes aqui. Certo? Quanto que é menos 84 mais 67? Como os sinais são diferentes, ó, o que eu faço? O de maior quantidade menos o de menor quantidade. Ó.
O de maior quantidade menos o de menor quantidade. Vai ficar como? Do jeito que a gente aprendeu a fazer conta, ó. Certo? Aqui é 7, aqui é 1. Vai ficar 17. Qual é o sinal do 17? O sinal do de maior quantidade. Então vai ficar menos 17. Se aqui é menos, então eu vou pegar o contrário do que está aqui dentro. Então vai ficar 72 mais 17. Vai dar quanto? 2 mais 7, 9. 7 mais 1, 8. 89 o quê? Positivo. Tá certo? Então essa é o jeito de fazer quando você tem parentes, colchetes e chave. Sempre tira primeiro os parentes, depois os colchetes, por último na chave. Tá certo? Se tiver o sinal de mais, fica o mesmo sinal. Se tiver o sinal de menos, você inverte. Certo? Pessoal, vamos lá. Vamos continuar, né, com mais um exemplo que causa confusão nos alunos. Tá certo? Geralmente esse exemplo ele aparece com a idade, quanto tempo a pessoa viveu. Mas pode ser idade, pode ser qualquer coisa, tá certo? Que é quando envolve nascimento antes de Cristo, tá certo? Como é que a gente calcula a idade da gente? Como é que eu calculo, por exemplo, a minha idade? Como é que você calcula a sua idade ou a idade de outra pessoa? Né? Como é que a gente faz? A gente pega o seguinte, a idade de quando a pessoa nasceu, faz de conta que a pessoa que nasceu em 1985, certo? Então aqui é a data de nascimento, eu vou botar N de nascimento, tá certo? E eu vou botar o H como sendo hoje, tá certo? Eu quero saber a idade da pessoa hoje. Se a pessoa nasceu em 1985 e esse ano, o ano que nós estamos atualmente, é 2020, então, como é que a gente faz para calcular a idade dela? Né? Você faz o quê? Você faz a data de hoje, 2020, menos a data que ela nasceu, 1985. Certo? E aí você vai subtrair. Certo? Aqui não dá, aqui pede emprestado, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 11, aqui fica 3. Então aqui é 0, 0. Então, a pessoa que nasceu em 1985, no ano de 2020 ela vai ter o quê? 35 anos. Às vezes já completados ou não, dependendo do mês que ela nasceu, mas ela tem que fazer 35 anos em algum dia de 2020. Tá certo? Ela pode já ter completado ou não, mas ela vai ter que fazer 35 anos em 2020. Tá certo? Em alguma data aí. Certo? Outro exemplo. Se a pessoa nasceu, sei lá, em 2000, quer saber quantos anos ela vai ter, ou aconteceu alguma coisa em 2000. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, em 2000, infelizmente faleceu em 2020. Né? Como é que a gente faz para saber o período, quantos anos ela viveu? Né? Ou quantos anos ela tem hoje? Tá certo? Então você pega essa data aqui, ó, a data de nascimento, né? E pega a data de hoje, né? Se fosse a morte, a data da morte. Se fosse para saber o ano, quantos anos ela vai ter naquele dia, naquele ano, né? Faz 2020 menos 2000 e a resposta vai ser 20 anos. Tá certo? E como é que a gente faz quando quem nasceu antes de Cristo? A mesma ideia. Você vai pegar o ano que a pessoa nasceu, menos o ano que ela morreu. Tá certo? Só um detalhe, né? Antes de Cristo, você acha que a idade é positiva ou negativa? O zero está aqui. Isso daqui significa, esse zero aqui, o período que Cristo nasceu. Então aqui seria o nascimento de Cristo, no ano zero. Ele nasceu naquela data ali. Tá certo? Antes do zero, não sei se vocês lembram que eu falei que a gente considera o quê? Como sendo negativo. Tá certo? Então quem nasceu, por exemplo, quem nasceu 20 antes de Cristo, significa que você pode considerar esse 20 como sendo menos 20. Quem nasceu 30 antes de Cristo, AC significa antes de Cristo.
menos 30. Quem nasceu 70 a.C., menos 70. Quem nasceu 85 a.C., então menos 85. E aí como é que você calcula a idade? Do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte. Faz de conta que uma pessoa nasceu, vou botar aqui, nasceu em 70 a.C. e morreu, vou botar um M de morte. Morreu em 20 a.C. Como é que a gente faz a conta? O ano que ela morreu, então vai ficar aqui, ó. O ano que ela morreu, então, se é antes de Cristo, é menos 20. Vamos considerar negativo. Certo? Menos, certo? O ano que ela nasceu. Isso aqui tem que vir com parênteses. Tá certo? O ano que ela nasceu. Se ela nasceu em 70 a.C., é menos 70. Ok? E aí como é que a gente faz? Se está entre parênteses, ó, você vai pegar o oposto. Então vai ficar menos 20, o ano que ela morreu. Eu vou querer não esse, vou querer o oposto desse. Então vai ficar mais 70. Devo 20, tenho 70, vai ficar quanto? 50 positivo. O que significa 50? Foram a quantidade de anos que essa pessoa viveu. Se ela morreu em 20, nasceu em 70 a.C., ela viveu daqui para cá 50 anos. Tá certo? Sempre assim, professor? Aqui é do mesmo jeito, ó. A ideia aqui é a mesma, ó. 2020, menos a data que a pessoa nasceu, 1985. Ó. Aqui é depois do zero? Então é positivo. Ó. Aí você vai fazer 2020 menos 1985. Ó. A gente fez a conta, deu 35. Tá certo? Então sempre você faz desse jeito. Vamos fazer outro exemplo? A pessoa nasceu em 85 a.C. e morreu em 30 a.C. Como é que faz? Então vai ficar menos 30, quando ela morreu, que é o nascimento. Tá certo? Deixa eu fazer aqui de outra cor. Aqui é o nascimento. Ela nasceu em 85, ela morreu em 30. Como é que vai ficar? Então vai ficar menos 85. Perdão, 85 não. Menos 30, quando ela morreu, menos, certo? Você sempre vai fazer, o menos é o oposto, tá certo? O que ela nasceu em quanto? Em 85. Esse 85 é positivo ou negativo? Se é antes de Cristo, ó, tá pro lado de cá do zero, é negativo. Então, ó, vai ficar menos 30, menos, ó, tá aqui fora e aqui é menos, é o oposto desse. Mais 85. E agora? Devo 30, tenho 85. Pago vai ficar com 55. Certo? Então, essa pessoa, ela viveu 55 anos. Ok? Então, essa é a ideia de calcular idades antes de Cristo. Certo? Antes de Cristo, a idade é o quê? É negativa. Então, você faz o período que ela morreu, né? Menos, aí abre parênteses, o período que ela nasceu. E aí você consegue calcular as idades antes de Cristo. Tá certo? Se for depois de Cristo, é só pegar a data de hoje, ou a data que a pessoa morreu, menos a data que ela nasceu, que vai dar certo. Ok? Então pronto, essa é a nossa explicação sobre subtração de números inteiros. Vai ter a lista, façam os exercícios e até o próximo vídeo.